Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast, hoje com uma amiga, doutora Terezinha Fernandes. Doutora Terezinha, que é presidente da OAB Jabaquara. Doutora Terezinha, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, doutor Thomas. É um prazer receber esse público, esse grande público, essa audiência maravilhosa que o senhor tem com esse podcast e de levar para as pessoas, né, um pouco da nossa vida, da nossa experiência, de servir como inspiração. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho e estamos aqui pronto para falar um pouco da advocacia e sobre nós. Doutora Terezinha, eu sei que você é uma mulher atuante, tanto na advocacia como nesse cargo de liderança da OAB Jabaquara, que são, se eu não me engano, 7 mil advogados. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, do seu início de carreira, como é que foi o seu estágio profissional e chegar no ponto que você hoje lidera muitos advogados de Jabaquara e você vira uma inspiração para muitos jovens advogados. Olha, na advocacia, eu decidi ser advogada com 6 anos de idade. Se é que alguém decide alguma coisa com 6 anos de idade. Eu conheci um advogado, né, o Dr. Délcio Martins Vilela, que infelizmente faleceu no final do ano passado. E eu conversando com ele, eu gostava de conversar, eu falei para ele, o que o senhor é? Ele falou, advogado. Aí eu falei, tem isso para mulher? Isso nos anos de 1985, mais ou menos, né? Aí ele falou, tem sim. Aí eu falei, então é isso que eu vou ser. E cresci falando que eu ia ser advogada. Então, eu tinha 10 anos de idade, eu já me sentia uma advogada. Com 15, né? E fui. Aí, entrei na faculdade logo após o término do 3º colegial naquela época. Minha faculdade foi absolutamente direcionada para a advocacia. Eu nunca pensei numa carreira pública, numa carreira de concursos. Eu sempre gostei da advocacia. E eu tive a sorte de estagiar no início da faculdade. Era um escritório de médio porte, mas eu aprendi muito com um grande advogado, Dr. Renato Ratz Pádua, que é um pai jurídico que eu tenho. E trabalhei com ele o período todo da faculdade até um ano e pouco depois que eu me formei. Aprendi sobre advocacia e sobre a vida, né, lições. Aí depois eu fui ter uma experiência no outro escritório, Dr. Paulo Eduardo Akiyama, uma pessoa magnífica, um outro pai que eu tenho também, um pai jurídico, né? E de coração também, os dois. E que mantenho amizades até hoje, amizades de 30 anos, né? Desde o meu primeiro chefe. E aí eu aprendi uma outra advocacia, uma advocacia nacional, uma advocacia também no mercado exterior. Tive experiências fantásticas. Então eu posso dizer que eu tive uma sorte dos 2 escritórios que eu trabalhei como estagiária e depois como advogada recém-formada. E nesse segundo e último escritório que eu trabalhei, eu vi que eu já estava caminhando para a abertura do meu, né? E nos 2 escritórios eu não media esforços, o que me pedia para fazer eu sempre fazia. Eu entrava às 8, às 10 da noite, para mim era hora de trabalho ainda. Sempre trabalhei muito, nunca medi esforço para o trabalho, porque eu gosto muito da advocacia. Então, aí depois de um certo período nesse segundo escritório, eu conversei com ele e falei, olha, eu vou montar meu escritório, né? Que é um grande desafio, né? Um grande desafio, um grande desafio. E aí eu já tinha feito pós-graduação, tinha feito umas 2 ou 3 pós-graduação e já estava entrando no mestrado, né? Já estava ali com a cabeça no mestrado. E aí fui abrir meu escritório e com a abertura do escritório, fazendo mestrado, nessa época também, depois, né, eu já comecei a dar aula, sempre em eventos. Então, não é fácil, mas não é impossível. E na OAB, eu comecei também no início da faculdade. Eu cheguei na OAB e falei, eu quero ajudar e o que eu posso fazer? Naquela época acadêmica, eu fui participar da Comissão de Ação Social. E eu lembro que era o mês de novembro, dezembro, quando eu procurei a OAB para começar a participar, isso no início da faculdade. E aí a gente estava preparando as sacolinhas para o Natal.
A partir daí, deve fazer mais ou menos uns 28 anos, nunca mais eu tirei o meu pé da ordem. E aí eu fui da sacolinha da ação social, eu fui para a Comissão de Direito Civil, para a Comissão de Processo Civil e estamos aí hoje na presidência, na reeleição. E doutora Terezinha, como foi essa sua experiência de atuar como vice-presidente da OAB Jabaquara por quase uma década? Fantástica. Foram 3 vezes, né? Foram 3 gestões, 2 do doutor Antônio Ricardo, uma do doutor Evandro. E ser vice-presidente me ensinou muito. Me ensinou muito sobre gestão de ordem, né? Que é uma gestão diferente. E serviu para o preparo para que eu pudesse ser presidente. Então, quando eu resolvi candidatar a presidente, eu sabia, né, como era a gestão de ordem, porque eu já tinha participado 9 anos na vice-presidência. Foi uma experiência fantástica, porque o doutor Antônio Ricardo e o doutor Evandro foram 2 grandes presidentes que me ensinaram muito, não só de gestão, mas como pessoa, como ser humano. E eu sou muito grata aos 2. Se eu conseguir desenvolver uma gestão, né, na primeira gestão, os 3 anos, e agora numa segunda gestão, mais 3 anos, posso dizer que esse conhecimento, grande parte veio do doutor Antônio Ricardo, doutor Evandro como presidentes e eu como vice. E qual que é o caso que te marcou, doutora Terezinha, dentro do seu escritório ou fora dele, trabalhando nesses 2 escritórios, um caso que você pudesse comentar rapidamente, ou um tema de grande relevância que te marcou muito na sua experiência e na sua trajetória profissional? Olha, muita história de processo. Eu vou escrever um livro sobre os aspectos práticos da advocacia. Não agora, vai demorar um tempo, mas um caso que me marcou até foi do meu escritório, né, já advogada, foi uma grande reintegração de posse que eu trabalhei. Então, foi um trabalho que, no início, eu posso confessar para você que eu duvidei da minha capacidade. Eu falei, e agora? Agora eu vou ter que trabalhar, né? E foi um desafio. Foi um desafio. Eu não tenho medo de nada, né? Eu não sempre, é só ganhar, né, doutora Terezinha? É executar. Executar. Né? Essa execução que é o mais difícil. Foi um caso que eu tive várias situações como advogada, né? E assim, nós mulheres, eu sou uma mulher pequena, então, mulher, você enfrentar uma grande reintegração de posse, eu era a advogada do processo, advogada da reintegração, que comandei, que executei, como o senhor disse. Eu confesso para o senhor que as noites, os dias que eu trabalhei na desocupação, confesso que essas noites eu não dormi, né? Mas o desafio está aí, na dificuldade, porque o fácil é fácil, o próprio nome, né? E quando eu assumi esse caso, eu falei, bom, agora é um desafio na minha mão, né? Eu tenho que cumprir e vou trabalhar para isso, né? Nunca prometer o sucesso absoluto para o cliente, porque não depende só de você, a gente depende de terceiros, né? Um processo depende muito de terceiros, mas eu trabalhei muito efetivamente, foi uma experiência fantástica e foi um caso que me marcou muito pelo processo, não só pelo sucesso que teve, né, a desocupação, mas foi pelo modo de trabalho, pelo desafio do trabalho, pela execução do trabalho. E quando eu peguei, né, entreguei as chaves, né, para o meu cliente, e aí ele confessou para mim, ele falou assim, olha, quando eu entreguei o caso para a senhora, nem eu acreditava, né? Mas a dinâmica, a força do nosso trabalho, e assim, foi fantástico, foi um caso que me marcou muito. Tenho muitos casos que marcou desde o início da profissão, dos 2 escritórios que eu trabalhei, e outros casos do meu escritório também, casos que me marcou muito. Mas posso dizer que esse foi um caso que foi desafiador. Muito bom. Doutora Terezinha, dentro da sua gestão da OAB Jabaquara, quais foram suas conquistas? Eu sei que você trabalha muito em ações sociais, né? Até nos sábados. E também você está me contando que amanhã vai ter um grande evento dentro da OAB Jabaquara de temas
específicos de processo civil. Como é que você faz todo esse trabalho e ainda consegue cuidar da sua casa? Desafios, né? Desafios e pessoas que te ajudam. Eu não canso de repetir que ninguém faz nada sozinho, né? Então, na subseção, no meu escritório, na minha casa, eu nunca estou sozinha. Eu tenho um marido que é advogado e que entende perfeitamente tudo que eu faço. Né? Os problemas. E ele trabalha no escritório, né? Então, ele acompanha a rotina do escritório, ele acompanha a minha rotina da UAB, a rotina de casa. Então, ele entende tudo que eu faço. Isso é muito importante, ter um marido que entende tudo que você faz, né? E te apoia. Então, ele apoia. Ele fala, vai, né? Ele fala que eu gosto de confusão, ele brinca que eu gosto de confusão, então ele vai. Ele sempre me apoia. Aí, muitas vezes, ele fala, poxa, achei que você não fosse conseguir, mas você conseguiu. Então, assim, isso é muito importante, a gente ter o apoio do marido, nós mulheres, né? O primeiro passo. O segundo passo, na subseção, eu tenho lá 60 comissões, mais de 60 comissões, que trabalham incessantemente para a advocacia. Então, eu sou uma presidente que eu tenho um apoio das presidências de comissões, que é fantástico isso. Então, só para citar aqui, a questão social, que eu tenho a doutora Rose, que é a presidente da Comissão da Ação Social e que trabalha muito para a sociedade, para a comunidade menos privilegiada, e a gente consegue realizar essas ações sociais. E são realizadas no sábado. E a gente vai no sábado lá, com a camisa da OAB, trabalhar para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, né, que precisa do nosso apoio. Os eventos e os congressos que nós realizamos, eu também tenho um apoio da diretoria, né? Em tudo que eu faço, eu tenho o apoio da diretoria. A diretoria é fantástica, a gente trabalha muito em sintonia, isso é muito importante também. Então, os congressos são realizados com o apoio da diretoria e com o apoio dos presidentes de comissões que trabalham muito para esses eventos, como a gente tem amanhã o Congresso de Processo Civil, que a doutora Cíntia, presidente da Comissão de Processo Civil, está trabalhando incessantemente para esse evento. Em relação aos atos da gestão, na primeira gestão, eu preocupei muito com a estrutura que a advocacia precisa, né? Eu assumi em 2022 a primeira gestão, que foi 22, 23 e 24, e agora de 25 a 27 a segunda gestão. Então, a 2022 a gente foi pós-pandemia. E durante a pandemia, a casa ela tinha ficado fechada há 2 anos. E não era nem possível realizar reforma. Nessa época, eu já era vice-presidente. E eu conversava com o presidente Evandro e falava, nossa, a gente precisa de fazer isso, fazer a reforma, né? Mas não era possível, porque a gente não tinha condições de fazer na pandemia. Então, tão logo que eu assumi a presidência na primeira gestão, a preocupação foi em trazer essa estrutura para a advocacia. Uma casa reformada, com estrutura, com conforto. Preocupamos com as salas para que a advocacia pudesse atender os seus clientes nas salas lá na UAB sem custo, porque muito advogado tinha fechado o escritório. Então, ele precisava de um espaço para atender seu cliente, para fazer uma audiência virtual com conforto, né? Então, nós preocupamos, na primeira gestão, nós preocupamos com essa reforma, com essa estrutura que a advocacia precisa. Aumentamos a secretaria administrativa, aumentamos o número de funcionários para atender a advocacia, foi reformada a farmácia, absolutamente uma farmácia moderna hoje, com a ajuda da nossa querida presidente, doutora Adriana Galvão, que era presidente da CAASP na época, com o apoio dela, né? Nós aí tivemos essa reforma. Nós reformamos o consultório odontológico, temos 2 dentistas que atendem de segunda a sexta-feira na subseção. Então, nós preocupamos com essa estrutura. E agora, só que a gente ainda está terminando. Agora a gente está terminando a reforma do auditório, né? Substituímos todos os equipamentos técnicos porque precisava. E na sala do fórum, terminamos a reforma este ano. Fizemos também salas fechadas privativas. Por quê? Lá no fórum, o advogado ele vai para a audiência e aí ele quer atender o cliente antes da audiência. E ficava conversando no corredor. Isso são questões que eu vejo durante toda a minha prática na advocacia. Falei, não, vamos fazer salas aqui para o advogado atender o cliente dele com privacidade na sala que fica dentro do fórum
e ele vem, atende o cliente dele, já sobe e já vai para a audiência. Então, nós preocupamos muito com a estrutura que o advogado precisa. A estrutura física e a capacitação do nosso advogado. Então, os congressos, seminários, palestras, eventos são voltados para a capacitação do nosso advogado. Como advogada, como professora, como presidente, eu preocupo muito com essa capacitação. Então, nós trabalhamos as linhas de estrutura, capacitação e não esquecer da nossa sociedade, da nossa comunidade, que precisa também da nossa advocacia. Doutora Terezinha, a gente tem aqui um bloco especial, nesse primeiro bloco, que você pode indicar um livro, um filme ou um documentário. Aí você pode responder pra gente no nosso segundo bloco. E aí eu peço para que a nossa produção solte a vinheta. Retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast, hoje com a presidente da OAB de Jabaquara, doutora Terezinha Fernandes, aqui conosco. Doutora Terezinha, que livro você indicaria para os nossos telespectadores? Pode ser também, se quiser falar de livros específicos de processo civil, também a gente abre aqui para as indicações. 90% da minha leitura é sobre processo, né? Então, eu leio desde do processo civil, o qual eu sou especialista, leciono processo civil, e os livros ligados ao processo. No momento, geralmente, eu tenho de 5 a 6 livros na minha cabeceira de cama para ler. Eu não leio um só de uma vez, eu não leio um por vez. É 5, 6 livros. Porque você ganha, aí você começa a ler o livro, você não quer parar. Aí você lê lê de outro, né? E ali vai seguindo a leitura. Eu tenho lá, que eu tô lendo no momento, Inteligência Artificial e Direito, que é um livro da nossa Comissão de Direito Digital da Subseção, que lançou com os membros da comissão, cada um escreveu um artigo. Então, é um livro didático para a gente ler, para a gente entender um pouco sobre inteligência artificial e direito, que é o assunto do momento, e nós não temos como fugir disso. Nós temos que aderir a essas questões, entender para a gente colocar na prática. Então, nada melhor do que uma leitura. Então, no momento, esse é um livro muito bom que eu recomendo. Um livro que todos também podem ler, que fala sobre o acesso à justiça, que é um tema que eu gosto muito, desse acesso à justiça. Foi meu tema de mestrado, quero continuar, né, no doutorado com esse tema. É o Acesso à Justiça, Mauro Capelletti, um livro pequeno, com um diálogo muito bom. É um livro que ele traz assuntos, né, de décadas passadas, mas parece que lá nas décadas passadas ele sabia do que ia acontecer hoje com o acesso à justiça. Então, ele escreve muito bem, um livro pequeno, uma leitura rápida, você consegue, né, 112 páginas, uma leitura rápida. Toda a minha leitura é voltada para as revistas do mundo jurídico, todas as revistas que eu assino, né, as revistas direcionadas à especialidade. Então, são leituras, revistas do IBDFAN, que trata sobre direito de família, da ASP, que traz os assuntos mais relacionados, né, todos os órgãos, todas as revistas direcionadas ao direito. E aí, eu gosto de ler, né, uma coisa assim, aí fugindo, né, que é 10% que foge do direito, eu gosto de ler sobre arquitetura, decoração, que eu acho que isso dá uma oxigenada no cérebro da leitura. Sai um pouquinho do mundo do direito e do processo. Mas 90% da minha leitura é processo. Doutora Terezinha, o que você vê agora como essa questão de ser uma liderança feminina no meio jurídico, que é tradicionalmente dominado por homens, né? Que a gente viu por muito tempo a OAB sendo liderado por homens. E o que significa você estar nessa posição hoje, essa inspiração para as pessoas e para as mulheres advogadas? É uma responsabilidade imensa, né? Então, eu ouço muito, né, todos os dias falam, você é uma inspiração para mim, você é uma inspiração para mim. Então, a partir do momento que você é uma advogada, que você é uma presidente, que você é uma professora, né? Sou mãe, sou esposa, e que você ouve que você é inspiração, isso traz mais responsabilidades para que nós possamos ser cada dia melhor em tudo que nós fazemos.
Eu participo da ordem, né, aí há quase 30 anos, aumentou, a bancada feminina aumentou, mas ainda precisa de uma ocupação maior das mulheres. Fácil não é, né? Nós, mulheres, a gente comandar um escritório, comandar uma OAB, né, ministrar aulas, comandar a nossa casa, comandar a nossa família, não é fácil, mas não é impossível, né? E tudo isso exige uma força maior nossa. Então, o meu dia, ele não tem 8 horas de trabalho. O meu dia, ele começa às 5h30 da manhã, quando eu acordo, e ele vai terminar 1h30 da manhã. Então, para todas essas funções que eu exerço, 6, 7, 8 horas não é suficiente para executar tudo isso. Então, nós, mulheres, nós precisamos estar apta a uma rotina um pouco diferente para que nós possamos exercer essas funções profissionais e pessoais. Eu gostaria muito de ver mais mulher nas bancadas políticas, nas bancadas profissionais. E eu tenho uma esperança que cada dia isso vai aumentar. Eu vejo isso. Então, na capital, na primeira gestão, nós éramos 4 presidentes, mulheres, né? E agora aumentou. Agora nós temos 6 mulheres presidentes. Nós somos 13 presidentes na capital. Então, nós temos aí 7 homens e 6 mulheres, né, na capital. No estado, esse número aumentou também, mas ainda é pequeno. Na subseção, o número de mulheres advogadas já ultrapassou o número de advogados homens. Então, o que é muito bom para nós. Então, o que nós precisamos, né? Que fique aqui um pedido que nós mulheres, as mulheres advogadas, que venham ocupar os seus espaços na diretoria da ordem, nos seus escritórios, né? No comando da vida profissional. Aumentou. Tem aumentado. A minha esperança é que cada dia que passa aumente mais. Fácil não é, mas não é impossível, né? Precisa de uma dedicação, de uma força. Então, assim, 7 horas da noite, o meu dia não acabou. Eu vou para uma outra jornada que é dar aula. Eu dou aula presencial para uma turma de 130 alunos, presencial, dou aula no microfone, processo civil, que é uma disciplina puxada, né, para você ensinar, mas a força do gosto, né, de você gostar do que você faz, transforma tudo isso em energia para você trabalhar. Então, eu exerço a presidência, a advocacia, ser professora, né, com muita alegria. Tudo que eu faço com muita satisfação. Então, 7 horas, né, que você às vezes está cansado, eu tive uma rotina de escritório puxada, ou às vezes tive um compromisso na ordem, né, mas ainda vou começar uma outra rotina de trabalho. Sim. E quando, 10h30 da noite, quando eu chego em casa, o meu dia também não acabou. Eu ainda vou para o computador ver algumas coisas urgentes do dia seguinte ou do próprio dia que ficou pendente, né? Por isso que a rotina vai e estende até 1h da manhã, no mínimo. Eu gostaria, né, que as mulheres pudessem tomar as próprias rédeas, ocupar os espaços que estão disponíveis para nós. Precisamos dessa força feminina na política, na profissão e em todos os lugares. Doutora Terezinha, na sua condição de professora, de estudiosa do direito, e aí já no tema de processo civil, ou até mesmo essas relações que a gente tem visto agora dessas transformações sociais, por exemplo, o novo Código Civil, né, que está sendo debatido. Eu acho que tem até uma questão de inteligência artificial dentro do código. Tem o direito digital sendo debatido nesse ambiente. Você concorda com essas mudanças do novo Código Civil? Concordo, doutor Thomas. No dia 16 de agosto, nós realizamos na subseção um congresso da reforma do Código Civil e nós tivemos, né, 4 palestrantes que participam efetivamente da reforma do Código Civil. Ao meu ver,
toda a reforma, né, toda essa novidade do Código Civil, ela é bem-vinda. Sou a favor dessa reforma, nós precisamos dessa reforma, inclusive nós advogados, para melhor operacionalização do direito civil. Então, é necessária, precisamos batalhar e trabalhar para que essa reforma seja aprovada. Nós tivemos um destaque, nesse congresso, nós tivemos um destaque para o direito de sucessões, direito condominial. Nós tivemos temas importantes e temas do dia a dia da advocacia. Todas as propostas são excelentes propostas e precisamos continuar neste trabalho para que o nosso Código Civil seja aprovado nas câmaras, no Senado, em Brasília, nas duas câmaras, para aprovação da nossa nova lei. Doutora Terezinha, estamos chegando próximo ao fim do programa, mas antes disso eu queria que você colocasse as suas considerações finais do Contrato Social Podcast. Olha, é uma oportunidade que o Contrato Social Podcast dá, uma oportunidade única, né? Falando como mulher, claro, com todo respeito, né, à classe masculina. Essa oportunidade, ela traz a fala de uma mulher que serve de inspiração para outras. E muitas vezes as pessoas costumam nos ver, né, no fórum, no escritório, na UAB, no trabalho, mas às vezes não sabe um pouquinho da nossa rotina. Então, eu gosto muito de falar que o meu dia começa muito cedo e termina um pouco tarde, para que as pessoas possam imaginar que não se constrói uma carreira sem dedicação. Que tudo na vida leva um tempo para essa construção e não se constrói uma carreira de um dia para o outro, né? Eu estou com 48 anos, há quase 30 anos aí dentro de um escritório de advocacia, e o que eu gostaria de falar para minha advocacia é que seja perseverante na advocacia, sejam insistentes na advocacia, não desistam dos seus sonhos, dos seus escritórios, dos seus trabalhos. Aceitem os desafios que a vida lhe oferece, que os clientes lhe dão. Para os meus alunos, que eu gosto muito, né, dou aula há 15 anos, é uma alegria. Outro dia eu fui fazer uma audiência, eu encontrei 6 ex-alunos advogados. Num período assim de 2, 3 horas eu encontrei 6 ex-alunos advogados. E eles chegam até mim, professora, né? Então é uma alegria imensa você deixar o seu legado. Sim. Então nós não podemos passar nesse universo sem deixar o nosso legado. Então eu tenho muito orgulho de deixar um legado como presidente, de deixar um legado como professora, de deixar um legado como advogada e pretendo deixar um legado como mãe, né? E a gente servir de inspiração para os nossos alunos, eu sempre falo para eles, gente, perseverantes, que vocês querem da vida, vocês querem a carreira pública, vocês querem a carreira privada, sejam perseverantes naquilo que vocês desejam. O sucesso não vai acontecer de um dia para o outro. Nós precisamos de anos de trabalho, de muita dedicação para que a sua carreira seja consolidada. Seja na carreira pública, seja na carreira privada, né? Para as advogadas, mulheres que são mães, eu gostaria de dizer para não abandonar a carreira. Eu sou mãe, tenho uma filha de 5 anos de idade, tenho 48 anos de idade, tive uma maternidade tardia, por causa da profissão, do excesso de trabalho, das inúmeras atividades que eu sempre ocupei, desde a época acadêmica, né? E quando eu, depois dos 40, né, que aí eu falei, poxa, e agora, né? Dá tempo ainda de ser mãe, né? Mas mesmo com a maternidade, eu não deixei de fazer nenhuma das funções. Quando eu candidatei para primeira eleição da presidência, minha filha tinha 7 meses, né, de idade. Nossa. Resolvi, aceitei o desafio. E foi um desafio mesmo, né? Com uma filha de 7 meses e aceitar o desafio de ser candidata. E trabalhar para uma eleição.
E tudo isso dentro desse parâmetro de todas essas funções. Então, as advogadas, né? E todas as outras profissionais que são mães, não desistam da sua profissão. A maternidade é mais um grande desafio para nós, mas nós não podemos anular o nosso lado profissional. É muito bom poder acompanhar os primeiros passos do filho, com certeza. Mas os filhos crescem e nós precisamos de continuar na nossa profissão. E dá pra gente conciliar. A minha filha cobra a minha presença? Claro que ela cobra a minha presença, né? Mamãe, você não vai dar aula hoje? Ela fala. Mamãe, você não vai hoje na UAB? Ela fala. Ela cobra. Mas eu converso com ela e explico. Olha, a mamãe precisa de trabalhar, a mamãe precisa disso, né? Então, ela entende. Tem 5 anos, mas ela já entende tudo isso. Já está sendo criada para entender. Para isso. Também. E ela fala que ela vai ser presidente, professora, advogada. Ela fala, né? Já tem uma influência. Ela já é influenciada pela mãe, né? Então, como mulher, como profissional, como professora, como presidente, eu deixo aqui para todo o público do nosso podcast Contrato Social que vocês sejam perseverantes, dedicados naquilo que você escolheu ser e fazer, né? Tem dias que são dias de glórias, tem dias que são dias de tristeza. A gente não consegue ter sucesso em tudo na vida, mas não desistam. E aquilo que não deu certo, tome como aprendizado para que não se repita. E você sempre construir a sua vida com pensamentos positivos, olhando pelo lado positivo e pensar, eu preciso deixar um legado. Como eu vou deixar esse legado? É a construção diária da vida profissional e pessoal. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês até esse presente momento no nosso podcast. E aqui fazer um agradecimento especial para a doutora Terezinha Fernandes, presidente da OAB Jabaquara. Doutora Terezinha, muito obrigado pela sua participação e por essa aula aqui, tanto de processo civil, direito civil, e essa aula de inspiração para todos nós. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Thomas, um grande advogado, um grande conselheiro estadual da nossa ordem, que muito honra a nossa OAB, a nossa classe. É um orgulho estar aqui contigo nesse dia, poder falar um pouquinho do podcast Contrato Social. Muito obrigada pela oportunidade e sempre à disposição.